Olá, eu sou Noemi Carneiro e você está no canal Amor à Palavra. Vamos estudar Atos 28, o último capítulo desse livro maravilhoso de tantos ensinamentos. Terminamos nossa última mensagem falando a respeito do naufrágio. Que dificuldade aqueles tripulantes passaram em verdadeiro desespero. Mas, enfim, depois que o navio se quebrou, eles chegaram a uma ilha. O capítulo 28, que é o último capítulo, inicia dizendo assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Anteriormente, era chamada Melita, significa refúgio. Então, depois de alcançar a praia, depois daquele sufoco, descobriram que essa ilha se chamava Malta e ela ficava cerca de 100 milhas ao sul da Cilícia. Ela era habitada por um povo de ascendência fenícia. A palavra os chamam de bárbaros. Quando a gente lê que aquela ilha era habitada por bárbaros, nós logo pensamos, que eram homens maus, primitivos. Não, não é essa a interpretação. É que do ponto de vista romano e grego, qualquer pessoa que falasse uma língua estrangeira era um bárbaro. Então, no caso aqui, eles falavam a língua fenícia. Versículo 2 diz assim: os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Lucas, que está escrevendo. Imaginem vocês, gente, 276 pessoas super bem recebidas. É assim que narra Lucas. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Uma vez que chovia e fazia frio, esses nativos trataram-nos com uma singular humanidade. O que fizeram? Acenderam um fogo para que eles se aquecessem, porque, óbvio, estavam ensopados, daquela viagem dramática. O verso 3 diz assim: Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Eita, Paulo, sem sossego, Acabou de chegar na ilha e já foi logo ajudar. E o que Paulo fez foi ajuntar gravetos, porque uma fogueira para aquecer todo aquele tanto de gente precisava muita lenha. Paulo, então, foi ajudar. E no momento em que ele catou esses gravetos e foi colocar no fogo, uma víbora que estava nessa lenha pulou, para não morrer no fogo, saiu e prendeu-se à mão do apóstolo Paulo. Então, logo as pessoas que estavam ali, o verso 4 diz assim: os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo e disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. O que aconteceu? Aqueles bárbaros interpretaram esse acontecimento com uma certa superstição. Então disseram assim: esse homem passou por tudo isso nessa tempestade, quase morreu lá no mar, mas escapou do mar, mas não escapou aqui de ser mordido por essa víbora, então. Então é óbvio que tem alguma coisa esquisita nesse homem, Ele é um assassino. Mas que luta desse apóstolo Paulo. Agora, algo mais na vida dele, Algo mais de trágico, digamos. Mas o verso 5 diz assim: mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Verso 6. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo
e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Então, quando Paulo sacudiu a mão e a serpente caiu de volta no fogo, sem inchar nem cair morto, ou seja, sem sofrer dano algum, aqueles bárbaros chegaram a uma conclusão, então, que estavam errados, né? Em lugar de vítima dos deuses, digamos, ele mesmo foi considerado por eles como um ser divino, né? Que não podia ser ferido pelas adversidades, que era comum aos homens. Era natural que alguém morresse picado por uma serpente daquela. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Que homem mais protegido em todas as circunstâncias pela graça do bendito Deus. Verso 7 diz então: próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Públio era uma autoridade ali naquele lugar, né? Digamos, não sabe se ele era o que ali naquela ilha, se ele era uma autoridade dali mesmo, ou se ele era um representante de Roma. Enfim, ele era um homem muito importante. E o que ele fez? Convidou Paulo, Silas, os amigos ali de Paulo que ficassem na sua casa e tratou essa turma muito bem. Mas esse Públio, ele tinha essa propriedade ali nas proximidades, onde ele hospedou Paulo dessa forma tão gentil e hospitaleira. Mas o verso 8 diz que o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo. Paulo foi lá visitar o pai do Públio e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. A doença do pai de Públio era uma doença muito comum lá. Era uma disenteria e uma febre, que eram doenças ali corriqueiras, porque eles descobriram que um micro-organismo que foi encontrado no leite das cabras maltesas provocava essa doença. E essa doença acompanhava uma febre que geralmente durava por 4 meses e às vezes essa febre, tipo uma infecção, podia durar até 2 ou 3 anos. Então, era comum essa doença ali, mas não deixava de ser grave. E o verso 9 diz que, tendo acontecido isso, ou seja, Paulo foi lá visitar, colocou as mãos e aquele homem foi curado, os outros doentes da ilha vieram e foram curados também. Na narrativa aqui, a palavra cura para esse último grupo aqui dos moradores da ilha não é a mesma palavra usada para a cura do pai de Públio. Então, provavelmente, essa segunda cura, ela foi liderada por Lucas e por Paulo, mas no sentido de medicamentos, porque Lucas era médico. A verdade é que Deus usou de todas as formas possíveis. E aquele povo que vinha procurá-los também eram curados pela graça e misericórdia do Senhor. O verso 10 diz: eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para desembarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Olha só, a chegada deles nessa ilha, chegada inesperada, mas super bem tratados como providência divina. Tudo que Paulo e aqueles tripulantes haviam passado na voragem do mar, agora eles estavam ali, calmos, sendo cuidados por esse pessoal, como demonstração da graça misericordiosa do nosso Deus. E vamos parar por aqui, continuaremos amanhã e com certeza amanhã terminaremos o livro de Atos. Mas as lições que nós tiramos desses versículos
são as seguintes: nós não passamos ilesos nessa vida sem um dia encontrarmos na nossa caminhada uma ilha de Malta. O que representa uma ilha de Malta nas nossas vidas? Um lugar onde nunca pensávamos estar. Quando Paulo podia imaginar, com aqueles prisioneiros todos do navio, que a viagem seria tão dramática. Eu imagino meus irmãos lá na Ucrânia, hoje, quantos cristãos lá. A Ucrânia é um celeiro de missionários. E hoje aquele povo fugindo para lugares que nunca pensaram estar. Tudo é seguro em nossa volta e de repente surge uma Malta, surge uma ilha. Uma Malta pode representar para nós uma doença, um desemprego, uma decepção, uma morte na família, uma guerra, como a que temos visto. E outros tantos motivos nos colocam em Malta, não é mesmo? Nunca eu pensei que eu estaria ali, nunca eu pensei que eu estaria nessa posição, nunca eu pensei que eu estaria passando por isso. É assim que nós falamos. Mas Paulo era como aquela criança pequenina que o pai coloca no carro e sai para viajar e ela não pergunta nada sobre o lugar onde estão indo, a não ser que horas vai chegar. Ela só sabe que o pai que dirige aquele carro vai levá-lo para um lugar seguro. Ali Deus providenciou conforto, fogueira, sustento, abrigo e hospitalidade, e carinho e gentileza. Foram super bem tratados. Ali Deus providenciou tudo aquilo que eles precisavam. E Paulo, tão gentil como era, ele foi visitar aquele enfermo. Uma lição bonita para nós também, que devemos atender aquelas pessoas que estão precisando, que estão acamadas, que estão debilitadas. Precisamos atendê-las com a nossa presença, para que eles se sintam confortados, sintam o nosso carinho e saibam que são importantes. E assim vimos nesse texto a providência maravilhosa de Deus se manifestando mais uma vez na vida de Paulo. Que você confie que essa providência vai se manifestar em sua vida também. Deus o abençoe.